É, enquanto isso, vou dando bom dia a todos. O convite foi feito para falar sobre o panorama da mortalidade materna. Eu agradeço o convite do departamento. Esse tema tem sido muito importante, muito discutido ultimamente. Lembro a todos que dia 28 de maio é o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna, e a gente está diante de uma situação de aumento da razão de mortalidade materna, principalmente em decorrência do Covid, nesses 2 anos. Então, é bastante salutar a gente discutir esse tema no departamento. Pode começar. Tá bom. Então, vou falar sobre o panorama da mortalidade materna. Eu queria começar a aula com essa mensagem da Clarice Etienne, que é diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde. Para cada mãe que morre, é uma família que sofre, uma comunidade que se torna mais fraca, um país que fica mais pobre. E isso é comprovado cientificamente. Existem vários trabalhos que falam sobre o impacto da mortalidade materna na questão familiar e social, trazendo inicialmente dor, solidão, carência, revolta pela desigualdade da atenção à saúde recebida, sequelas emocionais e mortalidade infantil, porque não tem a mãe para cuidar. Alteração na estrutura familiar e dinâmica em médio prazo, desintegração da família, perda da capacidade econômica, porque é um membro que contribui, e em médio e longo prazo, evolução da família nuclear para uma família mais extensa, com transferência desses filhos e impacto na saúde desses filhos. Então, sim, tem um impacto bastante significativo em família e sociedade, a gente tem que atuar nessa temática. Então, o conceito de morte materna é o óbito de uma mulher ocorrido durante a gestação, no prazo de 42 dias, após o término desta, independente da duração e da localização da gravidez. É dividida como causas obstétricas diretas ou indiretas, e é importante que a gente saiba que não são contabilizadas no cálculo de razão de mortalidade materna as não obstétricas, resultantes de causas incidentais, então, acidentes automobilísticos, suicídios, etc. E a razão de mortalidade materna, para o qual a gente vai, a partir de agora, referenciar os dados, ela é calculada através do número de mortes maternas por número de nascidos vivos de uma localidade por 100 mil. Como que é o panorama geral em termos epidemiológicos? Para a gente falar de morte materna, a gente tem que se remeter aos objetivos do milênio, pelo qual a mortalidade materna, a saúde materna estava inserida no objetivo 5, e em 2000, 189 países acordaram que trabalhariam para a redução da razão de mortalidade materna em 3/4 até 2015. O que se observou foi realmente uma melhora nesse índice de saúde em todo o planeta, porém, apenas 11 países atingiram esse objetivo na sua maneira, na sua completude, e principalmente foram países da África que partiam de um patamar bastante elevado. Ainda hoje se observa uma heterogeneidade no aspecto da mortalidade materna do mundo, e com uma concentração importante aqui na África subsaariana. Como se deu esse processo no Brasil? O Brasil, sim, mostrou uma melhora na razão de mortalidade materna dentro dos objetivos de desenvolvimento do milênio, e a meta do Brasil era para atingir uma razão de mortalidade materna menor ou igual a 35 por 100 mil nascidos vivos em 2015. Isso demandaria uma queda anual de 5,5%. O que foi alcançado? Uma razão de mortalidade materna variando de 56 a 60 por 100 mil nascidos vivos, porque a sua taxa de queda anual foi de 2,3%, com um total de queda de 58%. Então, ainda estamos num patamar ainda fora do ideal, fora da meta, e esse é o gráfico da mortalidade materna ao longo aí das últimas 2 décadas. A gente observa que em 2009 e 2010
pelo impacto da pandemia de H1N1, houve um aumento da razão de mortalidade materna, que depois que caiu e recrudesceu a partir de 2015, e vem se mantendo mais ou menos nesse patamar de 2015. São Paulo teve o mesmo padrão nessas últimas 2 décadas, com aumento aqui em 2009, e um início de subida em 2015, que tenta reduzir a partir de 2018, com as ações nacionais e ações do Estado, mas que tem uma elevação bastante significativa em 2020, principalmente aí em decorrência da pandemia de Covid. Quando a gente olha para as principais causas obstétricas, os que se vê em nível mundial é que existe um predomínio como maior causa a hemorragia, seguida da hipertensão e da infecção, e o embolismo aqui, ele tem um destaque principalmente nos países desenvolvidos, e a gente precisa ter um olhar também para as causas de abortamento. Quando a gente olha para América Latina e Caribe, o patamar, né, o padrão da América Latina e Caribe, ele espelha bastante o padrão mundial. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma inversão entre hemorragia e hipertensão, passando a hipertensão a ser a primeira causa no Brasil, seguida de hemorragia e infecção. E o que a gente observa ao longo dessas 2 décadas de trabalho? Que houve, sim, uma redução nas causas de mortalidade materna, com pouco impacto nas outras causas. E quando a gente olha de uma maneira mais pormenorizada por diagnóstico, a gente observa esse padrão, e aqui surpreende em 2019, 2020, dados ainda preliminares, com uma disparada da morte por viroses, e aí representada pela Covid-19. Dados mais detalhados podem ser encontrados no Observatório Obstétrico Covid-19, que é coordenado pela professora Rossana Pucinelli Vieira Francisco, em parceria com mais 2 autores, e esse observatório, cuja referência está aqui, quem quiser entrar e explorar esses dados, nos mostrou principalmente uma piora de 2020 para 2021, em termos de mortalidade materna, passando de uma média de 10 óbitos maternos por semana para 40 óbitos maternos por semana. Isso teve um aumento aí em torno de 295%, comparando-se com o aumento de mortalidade populacional de 106%. Então, houve realmente um agravamento dos casos obstétricos no sentido de óbito por Covid-19. E após o término dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, passa-se para uma nova iniciativa, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a saúde materna, ela está incluída no Objetivo 3, que é assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todos, em todas as idades, na qual, no 3.1, fala em reduzir mortalidade materna dentro do escopo de saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e de adolescentes. E traz a proposta chamada 2030, que é atingir uma nova meta, que seria de menos de 70 mortes para cada 100 mil nascidos vivos em 2030. A pergunta fica, quais as estratégias para se atingir essa meta? E o que seria necessário para atingir essas metas? Então, o que se propõe é ter vontade política e compromisso, então, políticas de saúde voltadas para essa temática, e isso inclui contracepção, serviços de aborto seguro, sistemas de saúde estruturados, melhoria no acesso e cuidado de qualidade antes, durante e após o parto, prestação de contas, com contabilidade e registro das causas, saúde e bem-estar, incluindo nutrição, educação, saneamento básico, higiene, então questões socioeconômicas, e esforço em alcançar todas as mulheres em todos os lugares. E aí a gente busca, a gente vem para
a necessidade de entender e atuar no caminho da morte materna. E aqui a gente observa que o baixo nível socioeconômico e a possibilidade aumentada de morte naquelas pacientes de risco que tiveram aí cerceado acessos à informação, saúde sexual e reprodutiva, e que determinam dificuldade no reconhecimento de sinais de risco para tomada de decisão de buscar atenção, isso caracteriza a demora de fase 1 e é bastante importante aí na paciente buscar acesso à saúde quando se vê em situações de risco. O risco instalado de morte para adolescentes mulheres que vivem em áreas rurais, remotas, negras, indígenas e também em áreas periféricas das cidades, onde tem o acesso a serviços essenciais, como consultas de pré-natal e também de serviços de emergência, e durante o desenvolvimento, complicações que ameaçam a vida, o acesso dificultado a esses serviços de referência nos remetem à demora de fase 2, e por fim, quando instalada a morbidade materna grave, e que ela tem acesso ao serviço, mas que recebe recursos estruturais deficitários, e a atuação de profissionais aí pouco capacitados, isso nos remete à demora de fase 3, e as 3 demoras, elas estão interligadas e levam ao desfecho, o desfecho final de morte materna. Então, como a gente teria que atuar? Primeiro, atuar nos comitês de vigilância à mortalidade materna, tanto da instituição, quanto o municipal, quanto o regional e o estadual, porque é assim que a gente enxerga os dados e propõe políticas de saúde. Atuar na melhoria do acesso e da disponibilidade de contraceptivo, considerando-se que o uso de contraceptivo reduz em 40% as mortes maternas, porque reduz gestações não planejadas, e isso tem um incremento importante quando a gente fala de LARCs. Em relação a questões socioeconômicas e culturais, a gente vê claramente que existe um destaque aqui para a população negra em relação à mortalidade materna. Existe aqui, são dados americanos, mas isso pode refletir qualquer país em que o acesso socioeconômico, as questões culturais, né, as questões financeiras influenciam, sim, em taxas de mortalidade materna. Um outro trabalho que fala que vai no mesmo sentido, destacando a questão não hispânica, a questão educacional, né? Então a gente vê que pessoas que têm o 3º grau aqui para nós, né, o grau universitário, eles são menos acometidos, mulheres que não estão numa relação de parceria, que são mães solteiras, também tem um destaque nesse panorama. Então, como que essas questões socioeconômicas, culturais, financeiras, elas vão influenciar na questão de saúde? Isso vem lá da governança, das políticas macroeconômicas, questões sociais, políticas públicas, que vão influenciar diretamente em educação, em acesso financeiro dessas famílias, e, consequentemente, em comportamentos, em questões psicossociais, e sim, impactam diretamente em equidade, em saúde e bem-estar. Isso reflete-se também na questão do pré-natal. Mesmo que no Brasil a gente tenha número de consultas de pré-natal adequada pelos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, isso não quer dizer que a gente tenha pré-natal de qualidade em todos os territórios, porque existe, sim, impacto como fatores de etnia, situação financeira, educação, atuando na mortalidade materna por intermédio da questão de acesso de pré-natal. A demora de fase 2 aqui, como a gente mencionou, é a gente tentar tirar os obstáculos do caminho dessa mulher para acesso ao serviço de saúde, e isso passa por uma estruturação de todo esse serviço, desde a sua
porta de entrada em unidade primária, o referenciamento para unidades secundárias e terciárias, sistemas de transporte adequado, contra-referenciamento, e isso está todo organizado e integrado para permitir o acesso dessa mulher. Aqui a gente tem um trabalho que exemplifica bem a questão de atuar em serviços de transporte, de referenciamento, como estratégia de sucesso. Na Índia, em 2005, houve uma iniciativa de se montar todo um sistema de transporte, onde a partir do acionamento de uma central telefônica, o transporte ele era acionado, o cuidado pré-hospitalar chegava a essa paciente era direcionada para um serviço de referência e se mantinha o follow-up, né, o segmento dessa mulher e desse binômio após o atendimento. O que se observou? Um aumento progressivo do transporte materno em relação ao total. Observe que no início da estratégia, praticamente não se via registro de transporte materno, e isso foi crescendo progressivamente, e a curva de crescimento de sobrevida materna 48 horas após transporte também foi ascendente. E, consequentemente, nos territórios em que o sistema foi implantado, houve-se uma clara tendência de redução de morte materna por regiões. Aqui no Brasil existe uma iniciativa no Maranhão que vinha com taxas bastante elevadas de mortalidade materna, taxas aí dentro dos 3 dígitos, e dentro de todo um programa maior de organização e de atenção à mortalidade materna, estruturou-se a Sala Cuidar, onde havia o acionamento dessa central para cuidados de morbidade materna grave, pessoas faziam o matriciamento desse transporte para quem estava dentro da ambulância, nas melhores práticas, e também o direcionamento para os serviços de referência, considerando as enormes distâncias que se tem no Maranhão e a centralização de polos de referência. E, por fim, as intervenções de demora de fase 3, que se dão no contexto da morbidade materna grave. É importante contextualizar que a gente tem aqui, em todo o espectro das gestações, um grupo que são aquelas não complicadas, as complicadas, mas sem condições ameaçadoras da vida, aquelas com condições potencialmente ameaçadoras da vida, e dentre essas, o NIEMIS, que é a morbidade materna grave, que pode levar ao óbito se não receber intervenção apropriada. O NIEMIS, o conceito dele é aquela de quase morte. A paciente teve um quadro de morbidade materna grave, mas recebendo a intervenção, ela sobreviveu. E quais são as taxas de NIEMIS aí em relação ao panorama mundial? A gente tem em torno de 18,67 por cada 1.000 nascidos vivos. Em termos de regiões, os maiores índices são na África, em torno de 31 e 48, e na Europa, que a gente tem em torno de 3,10 para cada 1.000 nascidos vivos. No Brasil, a nossa taxa está em torno de 8,36 para cada 1.000 nascidos vivos. E como se dá o processo de intervenção na demora de fase 3? Primeiro, instaurar protocolos de rastreamento, de classificação de risco no pronto atendimento, e aí a gente tem o Manchester, né, que é o protocolo adaptado para a obstetrícia, mas que se coloca como um protocolo para todas as urgências, na obstetrícia e fora dela, mas ele pode ser adaptado para as questões obstétricas, e foi feito pelo Ministério da Saúde, em que classifica a mulher como vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, e a partir daí determina a urgência e emergência da necessidade do seu atendimento e os tempos de atendimento ideal. E a gente tem o score de alerta precoce em obstetrícia, o MILS, existem vários outros, mas esse é o mais utilizado no Brasil, e houve uma adaptação para as condições
brasileiras, né, então uma validação brasileira, em que, na sua vantagem, ele traz uma tabela bastante objetiva de avaliação de parâmetros clínicos e pontuação de acordo com a faixa de gravidade, então a gente consegue ir plotando esses valores, dá para fazer isso de maneira programada, eletrônica, e o sistema te dá a pontuação final, a gente tem esse sistema instalado no pronto atendimento da Mater, e a partir daí, ele já determina um plano de ação, e esse plano de ação, de acordo com a faixa de pontuação, direciona o profissional que está diante da paciente a acionar a equipe ideal, a promover intervenções e também a periodicidade de avaliação para a segurança. Então, uma estratégia bastante eficaz. E a capacitação em manejo de morbidade materna grave. Existem vários programas inscritos no mundo, eu trouxe alguns aqui, por exemplo, o Pronto, e esse trabalho mostra um pré-teste, a intervenção, né, do programa e o pós-teste, e o que se observou é um ganho bastante significativo da equipe treinada em termos de conhecimento, técnica, trabalho em equipe, comunicação e tomada de decisões, que são fatores bastante importantes no atendimento de emergências obstétricas. Um segmento desse trabalho foi a avaliação 3 meses após, e o que se observou foi a manutenção do aprimoramento da capacitação dessa equipe, mas ainda sem um impacto bastante significativo em termos de mudança de logística, em termos de suprimentos das instituições treinadas, mas com potencial para. Um outro trabalho que traz aí o impacto de programas de treinamento se relaciona em relação ao alarme. Isso aqui, esse trabalho foi feito no Senegal, e ele comparou a intervenção em hospitais da capital e em hospitais, digamos, distritais, ou seja, de outras regiões que não a capital, e observou que teve impacto, de uma maneira geral, em treinamento, em conhecimento, em capacidade de intervenções, em decisões oportunas, em todos os hospitais treinados, mas com aí, de uma maneira heterogênea entre capital e distrital. E um dos pacotes aí de treinamento, o ALSO, mais conhecidos, mais difundidos aqui nas Américas, aqui a gente tem 2 trabalhos que mostram um impacto bastante significativo, um realizado na Colômbia, em que foi realizado o ALSO nessa clínica e foi acompanhado, e o que se observou é que as taxas de detecção de morbidade materna grave aumentaram, ou seja, o diagnóstico se tornou mais eficaz, mais preciso, proporcionando oportunidades de intervenção, e a razão de mortalidade materna ela foi caindo significativamente e progressivamente. E o mesmo se observou na Guatemala, a partir da intervenção do ALSO em 2004, as razões de mortalidade materna nesse hospital, elas foram reduzindo progressivamente a partir da capacitação recebida. Nós temos exemplos bastante importantes aqui no Brasil, bastante relevantes, e aqui no nosso estado de São Paulo. Então, a gente tem o curso de emergências obstétricas da SOGESP, da qual eu e a professora Silvana participamos como idealizadores e coordenadoras, junto com todo esse time aqui, o professor Fábio Neves, da UFSCar, que nos assessorou em sepsi, em educação de adultos, professora Rossana, como presidente da SOGESP, professora Vera, de Botucatu, na área de hipertensão, a doutora Cristiane Pagnotti, na área de classificação de risco, professora Rosiane no gerenciamento. Então, esse time montou esse programa que está correndo o Estado. A gente tem aqui a iniciativa da Estratégia Zero Morte por Hemorragia Puerperal, da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, trazida
para o Brasil pelo Ministério da Saúde, e a ideia é treinar, 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 e quando a gente achar que está capacitado para treinar mais, então a gente tem tido essa prática dentro do nosso departamento, e que trouxe melhorias visíveis para o cuidado de nossas pacientes. Muito obrigada. Coloco-me à disposição para